Cristiane Bucco, arqueóloga, arte educadora. Vou estar apresentando para vocês o tópico sobre arte rupestre. Acho importante iniciar esse tópico explicando para vocês um pouco sobre a minha formação, né? Eu tenho uma formação muito eclética, eu venho da área de música, eu fui concertista de violão clássico quando eu era jovem, depois me encantei com educação artística, fiz educação artística com habilitação em artes plásticas, sempre gostei das artes plásticas, aí fui para a Serra da Capivara, no interior do Piauí, e na Serra da Capivara, para desenvolver um trabalho de música, ensinar as crianças e os professores a trabalharem com música, dentro de uma proposta interdisciplinar de educação, e lá eu tive a oportunidade de me envolver com a arte rupestre, me apaixonei pela arte rupestre, aí fiz mestrado em História, com área de concentração em pré-história, num trabalho onde eu correlacionei música e arte rupestre, e fiz o doutorado em Portugal, numa abordagem diferente, que eu chamei de arqueologia do movimento, onde eu estudei um conjunto de 200 sítios arqueológicos na Serra Branca, também ali na Serra da Capivara, né? E atualmente sou técnica arqueóloga da superintendência aqui do IFAM, no Ceará. Trabalho com licenciamentos ambientais, com cadastros de sítio, com preservação de patrimônio de forma geral e também um pouco com educação patrimonial, né? Então, esse módulo que eu vou estar apresentando para vocês, assim, peço até desculpas de imediato, porque eu sou da Idade da Pedra, digamos assim, eu sou arqueóloga, né, eu não tenho muito essa noção e esse trabalho ágil na tecnologia como os jovens, né, então pode ser que eu cometa aí alguns erros, né. No final deixo meu e-mail, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ou principalmente se vocês desenvolverem algum trabalho baseado no que eu vou estar apresentando para vocês aí na aula, vocês me dão um feedback, eu vou gostar muito, tá bom? Espero que vocês gostem, e é isso aí. Então vamos lá, quis fazer essa introdução aí que eu acho importante. Pronto, então vamos nós à nossa aula sobre noções de arte rupestre. Bom, primeira pergunta que a gente se faz é o que é arte rupestre? Né? Então, vocês vão encontrar, se vocês começarem a estudar e pesquisar sobre arte rupestre, vocês vão encontrar diferentes sinônimos. Vocês vão encontrar, assim, inscrições lapidares, por exemplo, registros rupestres. Entre os arqueólogos é muito comum não querer chamar de arte, para não envolver a questão emocional, fazer da manifestação algo mais científico. Né? Mas o que eu vou estar passando para vocês aqui é principalmente a minha opinião de anos de trabalho, né? Ela continua sendo arte, ela vai ser arte rupestre sempre, né? A questão é como você fundamenta, é como você analisa, né? O que também não deixa de ser um registro rupestre, o que não deixa também de ser o que as pessoas chamam de inscrições lapidares, né? Mas vamos lá. Da onde vem, né, a palavra? A palavra ars rupes quer dizer arte sobre rocha, do latim. Então, a arte rupestre ou registro rupestre comporta um amplo conjunto de imagens reproduzidas sobre suportes rochosos abrigados, que pode ser cavernas e grutas, ou ao ar livre. Aqui no Brasil a gente tem muitas ao ar livre, e na Europa a gente tem muitas cavernas e grutas, né? Da autoria de grupos pré-coloniais. Todavia, alguns especialistas do Brasil e do exterior têm incluído também nessa categoria representações rupestres recentes, ou representações ou manifestações artísticas sob o suporte da pedra. Eu, por exemplo, sou uma delas, né? Lá na Serra da Capivara, a gente tem arte rupestre do período histórico, a gente tem desenhos de aviões, a gente tem desenhos de figuras humanas na rede, o que é bem interessante também, mas digamos assim, que é uma parte nova, né? Há muitos teóricos aí, muitos estudiosos que ainda não aceitam isso, né? É importante para vocês saberem que ela existe em todos os continentes. É um produto do Homo sapiens, de um homem como nós, né? É o homem que vai fazer a diferença. Há quem diga que o Homo neandertal também tem arte rupestre, mas ainda é muito questionado. E é um sistema complexo de comunicação, considerado como escrita por alguns pesquisadores, o que a gente também pode considerar como linguagem.
né? E o que é arte? É importante a gente trabalhar um pouco mais nesse conceito, né? O que vai diferenciar arte de artesanato, sem aqui a gente colocar questões de julgamento de valor. Não estou dizendo que arte vale mais do que um artesanato, né? Mas normalmente quando a gente discute e faz essa diferença entre arte e artesanato, a gente coloca a arte como as obras que a gente consegue identificar os autores e o artesanato mais o produto de um grupo cultural e algo que pode também ser repetido, né? Quem que são os artistas? Quem são os artistas que fazem essa arte? Quem que fez essa obra? A anterior é uma obra de Pablo Picasso. E essa? Quem que fez? Vocês conhecem? Eu gosto muito de fazer essa comparação aqui, porque a gente, por um lado, tem o Pollock, que adorava fazer essas artes colocando a mão, mas também a gente tem a Coco, que também faz arte rupestre colocando as mãos, né? Então, aquela arte que vocês viram é dela, não é dele, né? Então, isso é muito interessante. A gente vê como esse comportamento artístico, né? Ele é um comportamento inato da gente. Qual o valor? É importante a gente pensar. Qual é o valor que a gente dá à arte? Né? Esse valor é um valor que está diretamente atrelado ao valor cultural, porque a gente tem hoje obras de arte que são vendidas a preços assim milionários. Né? Eu coloquei duas aqui, por exemplo, uma do Paul Cézanne, né? E a outra aqui do Alberto Giacometti, que é uma pequena, uma estátua, digamos assim, não é tão pequena assim, com 183 centímetros, né? Mas veja o valor que ela foi vendida, né? 104,3 milhões de dólares. Né? Então, que valor é esse que a gente dá à arte? Então, que valor é esse que a gente dá ao nosso patrimônio? Que valor que é esse que eu dou a uma arte rupestre? Vocês, aí perto, por exemplo, vocês têm algum sítio com arte rupestre? Quanto vale esse sítio? Né? O que se vê, né, dentro dessa perspectiva? O que realmente é? Como interpretar a arte? Isso é um outro dado muito curioso que a gente tem que pensar quando a gente está se referindo à arte rupestre. Né? Assim como eu imagino que vocês estão vendo aí duas figuras humanas, né? Uma senhora e uma criança. E, na verdade, não é. Né? Esse é um fenômeno muito conhecido, denominado pareidolia, né? Onde a gente vê aquilo que o nosso cérebro quer ver, né? Porque, na verdade, isso são montanhas refletidas na água. Né? Então, com relação à arte rupestre, a gente tem muito isso. Muitas vezes você olha uma determinada figura, as pedras fazem muito isso, né? Você olha para as pedras e você fala, é isso, e não é. Né? E é até possível, muitas vezes, a gente achar que está enxergando determinadas coisas, e quando você vai ver, por exemplo, na arte rupestre, ela pode ser um pigmento natural. Né? Então, precisa realmente ter muito cuidado quando a gente vai descrever, quando a gente vai analisar, e principalmente quando a gente vai interpretar. Mas isso não quer dizer que não se deve interpretar, a gente tem que interpretar, sim. Né? Porque se a gente não interpreta, a gente está sendo o quê? Um tecnólogo. Né? Então, isso é importante. Veja aqui, isso aqui é uma pintura do estado do Ceará, e a gente tem essas mãozinhas bem pequenininhas, que parecem, inclusive, mãos de criança. Então, o que eu vou trabalhar com vocês aqui? Vou trabalhar algumas noções de arte rupestre, o que é, como e onde surgiu, quais os materiais e técnicas mais utilizados, quais os métodos de documentação e análise, e um outro tópico que é conhecendo um pouco mais sobre a arte rupestre do Brasil, distribuição geográfica e relações arqueológicas, estudo de casos sobre a Serra da Capivara e uma reflexão sobre o potencial didático das releituras da arte rupestre. Muito rápido, tá? São só algumas pinceladas sobre o tema para vocês ficarem com vontade de querer aprender mais, né, e pesquisar um pouco. Tem muito material hoje sobre arte rupestre já na internet. Vocês têm aí perto de vocês a arte rupestre de Serranópolis. É um sítio muito bonito, é um dos sítios mais importantes que a gente tem no Brasil, com essa manifestação desses lagartos, dessas figuras geométricas, né, com uma qualidade, digamos assim, de nitidez muito boa. Mas eu
Não vou falar para vocês, vou deixar isso aí como desafio, de vocês irem atrás, de vocês conhecerem, de vocês analisarem. Tem muito material já sobre o sítio e eu só conheço, entendeu, de publicação. Né? E vocês têm a oportunidade aí de conhecer em loco, mas ainda espero, né? Agora que já acabou aí a pandemia, né? Espero poder estar passeando um pouco mais aí sobre dentro desse Brasil e estar conhecendo esses sítios, inclusive um deles é o de Serranópolis. Né? Então vamos lá. Como é que a gente define uma pedra dessa? É um artefato ou é um geofato? Né? Existe uma manipulação humana nessa pedra que seria praticamente o que nós consideramos da arte mais antiga, da manifestação artística mais antiga, né? Ou ela é simplesmente natural, mas se ela é natural, por que que ela foi encontrada tão longe do seu local de origem? Né? Ele é o mais antigo exemplo relacionado com o aparecimento de um sentido estético, né? É essa pedra encontrada na África do Sul, em 1925, mas foi recentemente que veio à tona olhar para ela como essa questão estética. Né? Esse sítio era frequentado por australopitecídeos, ou seja, não são sapiens ainda, há cerca de 3 milhões de anos, que a transportaram por pelo menos 30 quilômetros, talvez pela sua extraordinária semelhança com uma face humana, quando observada de determinada maneira. Né? Então, será que já tinha ali um sentido estético? A gente já poderia chamar essa peça de um artefato? Né? É interessante, para se analisar aqui. Tudo curiosidade para vocês, para ir instigando vocês interpretarem depois a arte rupestre. Tem uma outra obra que essa sim muitas pessoas consideram como uma primeira obra de arte. Por quê? Porque ela já seria uma pedra que já teria sido manipulada. Né? Por quê? A gente, com análises microscópicas, foi possível, né, observar pequenos tracinhos. E se vocês olharem, vocês podem ver formas, né, representando uma figura humana. Ela é um fragmento lá de tufo basáltico vulcânico de 3,5 centímetros de altura, ou seja, ela é muito pequenininha. Né? Ela é muito pequenininha. Agora, como essa peça foi encontrada dentro de um sítio arqueológico, isso nos permite fazer essa relação contextual. Né? E talvez até tratá-la como um primeiro objeto de arte conhecido em todo o mundo. Né? Mas o que é mesmo aceito como primeiras manifestações artísticas está na África do Sul. Digamos que há 100 mil anos e 70 mil anos, a gente já vai ter peças onde a gente pode observar, de fato, manipulação humana. Dos primeiros sapiens, como vocês podem ver, há 100 mil anos. Né? Então, a gente tem aí na Apolo 11 Cave, na Namíbia, a gente vai ter o que seria uma representação de um animal, né? E você vai ter também, por um outro lado, a gente pode observar aqui um pequeno pedaço de ocre, né? Ocre é um óxido de ferro que é muito usado nas pinturas. Boa parte, quando a gente analisa a arte rupestre, essa arte rupestre de cor vermelha, ela é composta pelo óxido de ferro, né? por esse minério, e você pode observar aí risquinhos transversais, assim, formando como se fossem losangos, uma rede, e do lado ferramentas que teriam riscado esse material. Né? Naturalmente, isso não é possível fazer. Naturalmente, na rocha você vai encontrar, às vezes, algumas ondas, mas quando você encontra riscos em várias direções concomitantes, né, isso não é natural. Então, esse é um dos sítios mais importantes que a gente tem em termos de arte rupestre, que é Blombos Cave, na África do Sul. Aqui do lado é uma foto do sítio arqueológico, como vocês podem observar, também perto do litoral. Né? Existem milhares de sítios de arte rupestre no mundo, em todos os continentes. Aqui só tem uma amostra para vocês verem. Então, a gente vai ter gravuras imensas, como é o caso dessas girafas aqui. Você vai ter, do outro lado, na China, né, arte rupestre de figuras antropomorfas com os braços abertos, em paredões assim, que são paredões gigantescos, que a gente olha para eles e fala, como é que esses homens pintaram? Né?
Será que já tinha rapel na época? Porque realmente são paredões retos. Você vai ter em lugares desérticos, você vai ter em caverna, você vai ter em sítios à beira de riachos, à beira de rios. Então, a arte rupestre ela vai estar presente em todos os continentes. Não digo em todos os países, mas assim, 99% dos países. Onde tem pedra, onde tem serra, costuma ter sítio de arte rupestre, né? Vamos lá. É muito interessante a gente analisar, quando a gente for ver a arte rupestre, analisar o contexto. E o contexto, muitas vezes, não é o contexto que a gente vê hoje. Né? Aqui no caso de Tassili Nager, que é um dos sítios arqueológicos mais importantes que a gente tem de arte rupestre, que as figuras são de uma naturalidade, como vocês podem observar, os traços das figuras humanas muito mais bonitos, não só bonitos, que talvez esse não seja o termo mais adequado, mas assim de uma perfeição que parece quase um quadro atual, né? Uma pintura atual, com perspectiva. A gente vai encontrar isso na África do Sul, a gente vai encontrar isso na Argélia, a gente vai encontrar isso na Índia, a gente vai encontrar isso no Brasil também, a gente vai encontrar isso muito na Europa, só que na Europa esses sítios estão basicamente dentro das cavernas, com exceção de alguns que a gente tem nas gravuras, principalmente ali na região de Portugal, que é externo, mas tem pouquíssimas representações humanas. Né? As representações humanas estão mais na América, na África, desculpe, tá vendo? Na América, na África e na Índia também, na Ásia. Né? Mas esse contexto é interessante porque estudos arqueológicos detectaram que o Saara, há 6.000 anos atrás, era verde. Então, a paisagem, o contexto arqueológico que tinha naquela época era completamente diferente. As rochas se mantêm as mesmas, mas a vegetação era completamente diferente. E isso a gente pode pensar também em termos de Brasil. Né? Como vocês podem observar aqui, veja como era completamente diferente. A África, há 7.000 anos, não tinha esse deserto que a gente tem hoje, né? Presente nos dias de hoje. Isso é importante quando a gente analisar esses contextos. Eu vejo arte rupestre e arqueologia como irmãs siamesas, elas são completamente grudadas. Né? Quando a gente pensa no início do estudo da arte, a gente vai lá estudar arte rupestre. Desculpa. Quando a gente pensa no início da arqueologia, a gente vai lá estudar o quê? A arte rupestre também, nas primeiras manifestações das cavernas. Só licença, só um pouquinho. Então, vamos lá. Então, só um pouquinho. Né? Quando a gente pensa em arte rupestre, é muito importante a gente olhar para o Paleolítico, né? Que seriam a arte rupestre mais antiga, e a escola franco-cantábrica. Até hoje, nos livros das escolas, inclusive nos livros aqui do Brasil, muitas vezes não se fala da arte rupestre do Brasil, mas se fala de Lascaux, se fala de Altamira e se fala de Chauvet. Então, isso é importante vocês saberem, mas nunca esqueçam, valorizem mais aquele patrimônio que é nosso, né? Esse patrimônio cultural desse Brasil, que é incrível. Não estou menosprezando essa arte rupestre fantástica, mas olhem, ela é um pouco diferente. A representação é principalmente focada nos animais, nessa vida desses animais. Mas tem representações incríveis, você pode observar a perspectiva, eles tinham uma noção de volume, e eles, através das cores e através dos frames, essa figura do lado, vocês podem observar como se os bichos estivessem um atrás do outro. Talvez fosse a representação de um único animal andando, e o jeito que eles encontraram de representar foi uma figura atrás da outra. Né? Se você pegar isso, essas figuras, e colocar, por exemplo, num vídeo, né, você consegue observar o movimento dessas figuras desses animais. Né? Então vamos lá, Lascaux é a mais conhecida, hoje tem várias réplicas, né? Tem acho que 2 ou 3 réplicas, a original a gente não consegue ver, e Altamira, na Espanha, que também é muito famosa. E é interessante a história de Altamira, porque ela foi desacreditada. Né? Na época,
era um domínio, digamos assim, da França, né, com relação a toda essa questão da intelectualidade, da pesquisa arqueológica, e eles desacreditaram que poderiam existir sítios, assim como existia na França, na Espanha, né? Do mesmo jeito que em 1990 também, em meados dos anos 90, também foi desacreditado que existiria arte desse calibre na região de Portugal, que é o caso de Foscoa. Todas essas informações que eu estou falando aqui para vocês, vocês encontram isso na internet. Pronto, Foscoa aqui, né? Que há quem diga, será que também pertence a essa escola franco-cantábrica? Porque é muito parecido os movimentos dos animais. Só que ao invés de ser pintado, é gravado. Ao invés de ser dentro da caverna, ao invés de ser dentro da caverna, ele é como? Ele é ao ar livre, né? Do lado do rio Coa. Vamos lá, vamos lá. Bom, se a gente estivesse ao vivo, eu provavelmente aqui pararia para beber água e iria perguntar para vocês se tinham alguma pergunta. Como não estamos, eu vou seguir adiante. Depois, se vocês tiverem pergunta, vocês fazem. Pronto, aqui eu só trouxe umas fotografias para vocês verem, a Lascaux original aqui e a réplica, né? Eles fazendo todo o levantamento. Não tive a oportunidade ainda de conhecer, espero poder conhecer um dia, né, mas é muito interessante. Eu recentemente fui à França com o intuito de conhecer as cavernas, mas não marquei aqui do Brasil, achei... Na verdade, não achei que teria tanta gente interessada em conhecer as cavernas, mas a verdade é que está cheio de gente, né? Os franceses e os europeus levam, né, as crianças, e cheio de crianças, para conhecer o seu patrimônio. Eu espero algum dia a gente poder ter esse mesmo desenvolvimento aqui no Brasil com relação aos nossos sítios arqueológicos preparados para a visitação, que ainda são poucos, né? Então, mas é muito interessante vocês olharem a importância da documentação. Então, qualquer sítio, né, é importante documentar. E, inicialmente, se documentava de uma maneira muito simples. Veja aqui, nessa fotografia embaixo, a gente tem o Padre Breio, que foi um dos grandes, digamos assim, não é arqueólogo, ele é um pensador, sem dúvida, ele pensa sobre arte rupestre, não sei se eu poderia chamar de arqueólogo, mas ele foi uma pessoa que documentou essas grutas. Ele viajou, por exemplo, veja que ele estava documentando em 1940, né? Então, nessa data, ele viajou para a África do Sul para documentar sítios de arte rupestre na África do Sul. Ele documentou boa parte dos sítios na Espanha, ele documentou os sítios na França, né? Ele fazia os levantamentos, ele desenhava, ele pintava. Tinha um pouco da interpretação dele, né? Que a gente tem, né? Um pouco dessa interpretação, mas servia como documentação, servia e serve. Então, a documentação é muito importante quando a gente pensa em arte rupestre, né? Então, aqui eu vou deixar para vocês uma atividade que eu chamo Quadriculando a Arte Rupestre, né? Que atividade é essa? Que é uma atividade que o Breire já devia fazer lá. E eu conheci uma arqueóloga que fez esse trabalho no Arizona com os indígenas, né? E ela desenhou muitas figuras rupestres com os indígenas, com as crianças. Ela quadriculava, ela fazia um quadriculado de 1 metro em cada 10 centímetros com fio, colocava isso na parede, né? E depois as crianças ficavam desenhando no papel quadriculado. E com isso ela levantou muitos e muitos e muitos sítios de arte rupestre. Então, essa é uma atividade. Se tem gente aqui da área de educação, que vocês podem fazer, que as crianças, que os adolescentes, que os adultos adoram. Vocês projetam uma figura, fazem essa projeção do quadriculado, e num papel quadriculado as pessoas vão desenhando. Porque muita gente olha e fala assim, eu não sei desenhar. Realmente a gente não sabe desenhar, nem todo mundo tem uma habilidade de desenho assim nata, né? Mas desenho se aprende. E o quadriculado todo mundo consegue fazer, que é só contar. A gente conta. No terceiro quadrado está o rabo, entendeu?
No terceiro quadrado, na metade, está a continuidade do rabo. Então, a gente consegue fazer. Esse bisão de Altamira é um dos bisões mais pintados, desenhados, redesenhados, utilizados em peças publicitárias que a gente encontra por aí. Então, vocês também podem utilizar na aula de vocês. Mas vocês também podem estar utilizando figuras rupestres do Brasil, né? Sempre valorizando. Então, a importância das primeiras documentações é muito interessante pensar que aqui, por exemplo, no Ceará, a gente tem muita documentação, né? Talvez vocês tenham por aí também. O que acontecia no Ceará que eu acho importante dizer para vocês, né? E essa documentação é interessante, ela é feita por engenheiros, eles buscando encontrar minério, né? Eles andavam pelas pedras. Quando eles encontravam as pedras, eles desenhavam, eles marcavam. Agora, muitas dessas documentações são feitas depois. Então, tipo assim, na localidade tal tem o quê? Tem umas bolinhas, tem uns tracinhos, tem uns risquinhos. Mas o que é importante é que, através dessa documentação, a gente conseguiu chegar em alguns sítios. Inclusive, a gente soube de outros casos de sítios que foram completamente destruídos. Né? Estradas que passaram e que destruíram umas pedras. Então, a gente tem uma pessoa em especial, que é o Tomás Pompeu Sobrinho, na revista do Instituto do Ceará, que é cheio de artigos, quem se interessar um pouco por essa documentação mais antiga, é bem interessante como eles andavam, como eles documentavam, né? Então, todo o trabalho que a gente faz de documentação é importante. Hoje a gente tem tecnologia, com essa tecnologia a gente documenta de uma forma muito diferente, né? A gente pode aí com Photoshop fazer desenhos, com mais uma semelhança, né? Muito mais próximo, digamos assim, da realidade. Mas insisto, né, que é um dado importante, nada substitui a tua visão no local. Né? É importante, né? Eu conheço esse sítio aqui, então eu sei que essa documentação está muito fidedigna, né? Eu ajudei a fazer essa documentação. Foram placas que a gente encontrou no momento que escavou o sítio, né? E depois a gente conseguiu colar essas placas, e esses recortes que vocês veem é colagem dessas placas, e a gente conseguiu, depois da colagem, né, trazer esse desenho. O que acontece? O desenho, nas publicações, até didaticamente, acaba sendo melhor. Né? Tem uma função melhor do que a própria pintura. A pintura, eu já vi livros didáticos, por exemplo, com pinturas da Serra da Capivara de ponta cabeça. Né? Veja aqui, o nível de documentação com os traços filiformes, a gente enxerga muito melhor o desenho do que a própria figura. Né? Uma segunda atividade para vocês, desenhando como se vocês estivessem em 1900. O que eu quero dizer? Né? Vocês vão observar essa imagem por alguns minutos. Só olhar para a imagem, que era assim que eles faziam. Olhar, 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 olhar. Aí você pega um lápis e desenha de memória. Esconde essa imagem, pega o lápis e desenha de memória. E depois a gente vai conferir. Volte e veja a imagem, anote as diferenças entre elas. É um exercício muito bacana de se fazer, porque além do mais você vai estar trabalhando com atributos conscienciais, você vai estar trabalhando com a sua memória, você vai estar trabalhando com a sua capacidade de imaginação, né? Você vai estar trabalhando com associação de ideias. Então, são atividades que você está trabalhando para além da preservação do patrimônio, né? Você está ajudando, digamos assim, a divulgar esse patrimônio, né? E isso é importante. É importante divulgar esse patrimônio para as crianças aprenderem a amar esse patrimônio. Né? Depois, quando elas crescerem um pouquinho mais, elas vão olhar para um sítio de forma diferente. Né? Eu digo isso porque eu tenho a sensação de que muitas vezes as pessoas não preservam, e a gente tem muito do nosso patrimônio destruído no Brasil, porque elas desconhecem. Né? A grande maioria das pessoas desconhece o patrimônio. Se você desconhece, você não consegue dar valor, porque o valor é um valor inestimável, é um valor que a gente não tem, é um valor cultural, a gente não tem como medir isso, por exemplo, e não nos interessa medir financeiramente. Mas olhando para essa imagem, repare um dado curioso,
né? Isso que eu estou falando para vocês, de desenhar de memória, né? Se vocês observarem essa figura aqui do lado esquerdo, a mais escura, né? Ela tem uma falha aqui, mais ou menos embaixo na barriga, né? Uma falha da rocha. E mais para baixo aqui no centro, a gente tem uma figura muito parecida com aquela, ou seja, alguém copiou aquela figura, né? Mas quando ele copiou, a racha já existia e a mancha já existia também. Então, no momento que ele copia, olha que interessante, ele copia a mancha, né? E ele copia também a rachadura da parede. Ou seja, a gente está falando de uma estratigrafia. Essa segunda figura embaixo foi feita nitidamente depois da primeira. Pode ter sido um dia, 2 dias, 100 anos, 500 anos, 1000 anos. A gente não sabe, né? Mas veja um detalhe do desenho, a importância de saber observar, né? Quando se trata de arte rupestre. A gente gosta de dizer que a gente faz arqueologia rupestre. O que é uma arqueologia rupestre, né? A arqueologia rupestre é você analisar todos os elementos que você encontra e associar com a cultura da época. Nesse caso, eu estou mostrando para vocês aí Valcamonica, na Itália, né, que tem uma cultura do ferro. Então, eles tinham ali um machado, né, e esse machado, eles conseguiram observar esse machado desenhado. Então, no momento que eles encontraram o machado, no sítio arqueológico, e dataram, ele automaticamente data, né? Por relatividade, ele data também o momento em que foi feito essa gravura, ou pelo menos próximo. Isso é o que a gente chama de arqueologia rupestre, né? E com essa análise permite criar o que eles chamaram ali de a evolução, né, da arte camuna, né? Então vai indicando as figuras, em que momento que essas figuras aparecem, associadas a quais tipos de objeto. Eles têm os arados, eles têm os carros, os bois, né, puxando os carros, é muito interessante. Eles têm as representações de casa, de mapa, eles têm as representações de arma, né? A gente não tem aqui idade do ferro, idade do bronze, idade do cobre no Brasil, mas a gente também tem, a gente tem representações, por exemplo, de maraca, de instrumentos musicais, né? No que eu chamo ali de arqueologia histórica, mas de arte rupestre histórica, aqui no Ceará, a gente encontrou representações de cavalo, e a gente encontrou representações de cavalo como se tivessem, de fato, também puxando duas rodas, né, que é bem interessante. Nós encontramos na Serra da Capivara cavalo que tem rédea, a gente sabe que o uso das rédeas é um uso histórico. Então, todas essas informações com relação esses detalhes com relação à figura vão permitindo a gente contextualizar essa arte, né? Com relação à arte, a gente vai ter diferentes formas, diferentes cores, diferentes pigmentos e diferentes tamanhos, né? Então, são pontos, linhas e planos que vão formar figuras, que vão formar composições e que vão dar diferentes interpretações, né? Eu gosto de separar que essas interpretações elas são uma fusão do universo de subsistência com o universo simbólico, né? A gente vai ter figuras reconhecidas ou grafismos reconhecidos, que também podem ser chamados de grafismos, né? Que são figuras que a gente reconhece. Pronto, a gente olha e vê, isto é uma figura humana, né? A gente vai ter figuras reconhecíveis, tem traços de figura humana, né? Então a gente acha que. E a gente vai ter as figuras geométricas, que também são conhecidas como grafismos puros, né? Aqui só um pouco da arte rupestre aí do Brasil, né? Para vocês conhecerem. Aqui é a Serra da Capivara, aqui é Minas Gerais. Aqui é Minas Gerais também, a tradição São Francisco, que é uma tradição que tem essas figuras que a gente chama de tapetões, né? Tem umas figuras geométricas pintadas com cores diversas. Aqui é Serra da Capivara também, um sítio que tem pintura, gravura e muita sobreposição. A gente consegue observar, a gente chama de estratigrafia, né? A gente consegue observar momentos distintos, uns em cima dos outros. A gente pode fazer também correlação com outras áreas. Aqui a gente fez uma correlação com a paleontologia. Eu e a Luana temos até um artigo a respeito disso, né, que é bem interessante, né, essa relação dos bichos. Quando você encontra, por exemplo, um veado galheiro na Serra da Capivara,
você sabe que o veado galheiro não existiria numa caatinga, né? Então a vegetação era diferente. Então há elementos que nos permitem identificar momentos completamente distintos, ambientais daquele que a gente está vivendo hoje nesse território, né? A gente nunca pode esquecer disso. Esse foi um outro artigo que eu fiz também com mais duas colegas, que é bem interessante, sobre a possibilidade de algumas dessas figuras serem representações desses espaços, serem representações das ocas, né, das ocas indígenas. São tudo hipóteses, e eu acho muito importante a gente levantar hipóteses, porque senão o nosso trabalho é um mero trabalho técnico, nada contra o trabalho técnico. É importante vocês saberem também que já existem muitos estudos com relação à arte rupestre, né? E os autores brasileiros, eles costumam usar nas suas sínteses o termo tradição, um conjunto de arte rupestre que tem uma temática ou elementos técnicos idênticos e apresente uma grande difusão territorial. É o caso da tradição Nordeste, que é a mais conhecida aqui na região Nordeste, né? Não é coincidente que chama Nordeste, tradição Nordeste, mas ela também vai aparecer aí em Minas Gerais, por exemplo, em alguns lugares mais para a região central e região sul do Brasil, também aparecem alguns indícios dessa tradição, né? E a gente vai ter uns termos, digamos assim, umas subcategorias, que é o estilo ou fase, para indicar conjuntos de sítios que, dentro da tradição, apresentam características comuns ou muito semelhantes, né? Há mais de 80 conceitos nas categorias de analítico, sintético, citações e outros no que se refere à arte rupestre. Praticamente é para dizer para vocês que não há um certo consenso, né? Você vai ter diferentes denominações até para determinadas figuras que são semelhantes. Mas, insisto, é muito importante a gente trabalhar. Atualmente, a gente já está tentando trabalhar para além desse conceito de tradição. No meu caso da minha tese, né, de doutorado, eu trabalhei para além do conceito. Eu estudei um conjunto com mais de 10 mil figuras, utilizei primeiro o conceito das tradições, depois deixei os conceitos das tradições de lado, tradições, estilos, fases, subtradições, para trabalhar numa outra proposta, que foi a que eu chamei de arqueologia do movimento, né? Então, é só para vocês verem que há outras tendências de se estudar arte rupestre, mas essa ainda é digamos assim, a mais comum, e aqui dentro da universidade as pessoas ainda estudam, né? É importante você estudar como as pessoas categorizaram inicialmente, para depois estar lançando novas ideias, né? E só para vocês terem uma ideia, assim, geral, dessa distribuição, né? Você vai ter tradições rupestres, tanto de pinturas quanto de gravuras, né? Então, aqui está marcado a tradição Nordeste. No caso do Parque Nacional Serra da Capivara, é uma subtradição conhecida como Várzea Branca, que tem o estilo Serra da Capivara, o complexo estilístico Serra Talhada e o estilo Serra Branca. E aí a gente vai ter a tradição Seridó no Agreste, não só pernambucano, mas principalmente no Rio Grande do Norte, na região do Seridó. Do que consiste essa tradição Nordeste? São figuras com muito movimento que a gente consegue reconhecer temáticas. A gente reconhece cenas de sexo, cenas de dança, cenas de caça. Essa é a principal característica da tradição Nordeste. Ela é rica nessa questão cenográfica, né? A gente vai ter outras tradições que são importantes também, como a tradição Planalto, a tradição São Francisco, e a tradição geométrica, que ela se mistura muitas vezes com a São Francisco. A Planalto também tem representações de cenas, mas há um predomínio muito grande dos animais, e a São Francisco são aqueles tapetões, aquelas figuras geométricas muito bonitas, né? E, por outro lado, as tradições de gravura são pouquíssimas estudadas, a gente não conhece quase nada. A tradição agreste, que eu pulei aqui, mas deixa eu falar para vocês que é importante, ela é pouco estudada, né? Então, há quem diga que são figuras estáticas, sem movimento, figuras maiores. Essa é a primeira classificação que foi dada para ela, mas falta estudo para esmiuçar um pouco mais a tradição agreste, que já não é o caso da tradição nordeste, que já foi bem esmiuçada, né? Então, quando vocês olharem textos sobre arte rupestre, vocês vão ver todas essas denominações. Já nas gravuras, desculpa dizer, mas é uma confusão só, tudo se mistura, tá? Então, aqui no Nordeste elas são conhecidas como itacotiaras, que é um nome indígena para chamar gravura, né, feito na pedra, marcado na pedra.
né? E você vai ter a distribuição das gravuras, se vocês olharem aqui no mapa, praticamente pelo Brasil todo, mas é pouquíssimo estudado. E por que geométrica? Né? Porque a boa parte das figuras que são representadas nas gravuras são figuras geométricas, né? Então, há uma confusão aí. Quando diz geométrico, é geométrico de tradição de pintura ou é geométrico de tradição de gravura? Né? Ainda precisa ter mais estudos a respeito. Aqui um exemplo que vocês têm aqui, né, a primeira aqui é São Francisco, aqui do lado a tradição nordeste, veja a riqueza das figuras, né? Aqui também uma tradição nordeste misturada com uma tradição planalto aqui do lado esquerdo. Essas coisas todas se misturam, por isso que eu sou da opinião que é importante estudar as tradições, mas é importante olhar para além da janela também. Aqui as gravuras, né? As Itacoatiaras, esse sítio aqui do lado é um sítio muito importante, é o sítio Pedra do Ingá, aqui na Paraíba, considerado patrimônio cultural desde a década de 40, um dos primeiros sítios a ser considerado patrimônio, né, pelo seu aspecto artístico, principalmente na época, né, foi tombado pelo IFAM. Agora é importante dizer que todos os sítios, vocês vão trabalhar mais com isso, né, mas todos os sítios arqueológicos, independente de estarem cadastrados ou não, eles são patrimônio cultural brasileiro. Eles são protegidos pela Lei 3924 de 61. Aqui você tem a gravura meridional, aqui embaixo, que é a mais comum no Brasil todinho. Você vai encontrar em vários lugares que é pouco estudada, né? E em cima você tem Florianópolis, né? Que é a famosa Ilha do Campeche, que tem sítios de gravura muito bonitos. Assim, são internacionalmente, eu acho que é o sítio mais conhecido, porque tem fotos lindíssimas, né, nos sites internacionais dessa região. Aqui um pouquinho, mostrar para vocês aqui um pouquinho do Ceará. A gente tem aqui o que a gente chama de tradição geométrica aqui de pinturas, é uma predominância aqui na região do Ceará. E a gente tem uma outra característica que é muito importante, que é pintura e gravura. Não são muitos os sítios que têm pintura e gravura juntos. E aqui o cavalo, que eu comentei com vocês, que tem aqui a representação de que parece ser um cavalo com como é que chama? Com a sela, né? E puxando duas rodinhas aqui, que seria uma gravura do período histórico, né? Aqui uma tradição completamente diferente, uma característica muito diferente, são as gravuras da região Amazônia, tanto as gravuras quanto as pinturas, né? Inclusive elas são separadas e estudadas à parte. É um outro momento, um outro período, um outro estilo, é tudo diferente. Muito bonitas também. Uma terceira atividade aqui, de sugestão para vocês, né? Vocês podem fazer com os alunos, com crianças e adultos, todos gostam de fazer isso, é vocês fazerem um painel pictórico, né? Eu gosto muito de pegar uma imagem, inicialmente, pego um papel craft, coloco na parede bem grande, como se fosse uma pedra, né? Aí projeto uma figura, faço um primeiro desenho, copiando mesmo dessa projeção por cima, e depois deixa livre para as pessoas irem pintar, elas trazem seus pigmentos, o pessoal costuma trazer café, todos os pigmentos, assim, de cozinha, digamos assim, né? Vamos lá, como é que chama aquele vermelho que tinge tudo? Açafrão, e aí mistura com água, mistura com leite, mistura com o que você quiser, pinta com o dedo, pega um canudinho, assopro, quer dizer, é uma intervenção contemporânea num papel, né, mas utilizando temas como você imaginaria que o homem pré-colonial pintasse, né? Então, é muito interessante depois o resultado que a gente tem e depois conversar a respeito, como foi a sensação de pintar a parede e tal. É uma atividade muito bacana, né? E para finalizar, vou falar aqui só um pouquinho aí da Serra da Capivara, né? A gente não pode deixar de valorizar aí a doutora Niede Guidon, tem muitas charges a respeito dela, eu gosto muito dela, né? Dessas, que para defender esse parque eu viro uma fera, né? Porque o parque, eu conheci o parque quando tinha um sítio preparado para visitação, hoje ele tem mais de 150 sítios, né? Então, assim, há um desenvolvimento, há 400 quilômetros de estrada lá dentro, há várias guaritas, houve um investimento muito grande
nas escolas, na área do entorno, o investimento na formação de guias, na formação de profissionais para trabalhar, o curso mesmo da arqueologia, que foi para lá, da Univasf. Então, tem é uma região que tem um desenvolvimento ímpar, digamos assim, em termos de Brasil, que eu acho que a gente tem que valorizar. Tem seus defeitos, tem, como todo desenvolvimento acaba tendo, né? Mas falar aqui só um pouquinho, só mostrar um pouquinho, mas é um lugar que vale a pena vocês irem conhecer pessoalmente, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o bioma da Caatinga, que é um bioma que com as primeiras chuvas fica verde, mas a boa parte do tempo ele está seco, né? Que tem uma foto basicamente do mesmo lugar, com a vegetação verde e com a vegetação sem estar assim verde, que dá a impressão até de que ela está morta, mas na verdade não está. Esse é o sítio arqueológico mais conhecido, que é o Boqueirão da Pedra Furada. Essa imagem é a imagem mais reproduzida, a gente vai encontrar essa imagem reproduzida nos livros de escola, inclusive de ponta cabeça, né, que indica uma presença humana com mais de 50 mil anos, foram mais de 10 anos de pesquisa. A gente tem toda uma sinalização lúdica, né? Veja a figura rupestre representando esses sítios, passarelas incríveis para visitar figuras incríveis também, cada sítio é uma identidade, então você pode ficar um mês lá visitando que você não vai ver o mesmo sítio nem as mesmas figuras, né? A gente tem essas guaritas, que tem sempre uma lojinha, um espaço às vezes para você beber alguma coisa, mas a gente tem o centro de visitante, e nós temos 2 museus, né? Recentemente foi inaugurado o Museu da Natureza, que está sendo considerado um dos melhores museus do Brasil. Como eu disse, acho que talvez eu não tenha dito, mas eu fui para lá para desenvolver um projeto social na área de música, né? A gente conseguiu desenvolver o ProArt Fundam, que foi o prêmio Unicef, em 1996. Desses alunos, muitos estão no mercado de trabalho. Uma das ideias iniciais era a gente desenvolver aquela região para que as pessoas não saíssem para ir cortar cana, né, no interior do Brasil. Então, de certa forma, a gente pode dizer que nós somos vitoriosos nesse sentido, né? A gente conseguiu formar muita gente em diversas áreas. A gente teve um festival, Interartes, que tinha o palco e iluminamos a Pedra Furada, juntamos mais de 8 mil pessoas lá em 5 dias. Temos sítios preparados para portadores, para pessoas com dificuldade, digamos assim, de mobilidade, né? Inclusive cadeirantes, tem condições de ir, tem mais de 15 sítios preparados, né? Aqui vocês estão vendo os jovens desenvolvendo atividades, pintando aqui em enxarte, as camisas dos meninos aqui com símbolos da arte rupestre. E a gente tem a famosa cerâmica Serra da Capivara, que hoje já está sendo vendida em vários lugares aqui no Brasil. No Pão de Açúcar a gente encontra o kit caipirinha, na Top Stock você encontra várias peças de cerâmica. O seu Nivaldo aqui, eu gosto muito de colocá-lo, ele foi um dos primeiros guias da doutora Niete. Quando eu cheguei lá nos anos 90, ele me mostrou muito sítio, andei muito com o seu Nivaldo, né? Uma pessoa muito perspicaz, uma inteligência única ali daquela região, que hoje trabalha aí na cerâmica, né? Ele doou o terreno para a escola do Barreirinho, onde foi feita a cerâmica. Hoje não funciona mais a escola, mas tem a cerâmica, e ele continua trabalhando na cerâmica. Ele lasca a pedra como ninguém. Se a gente vê uma pedra lascada dele no sítio, é um perigo, que a gente pensa que é do homem pré-colonial, né? Então é isso. Deixar aqui uma imagem, contar uma última historinha, que quando eu fui visitar esse sítio com o Zé Lima, que já é falecido, um outro guia fantástico também, ele me disse: Cristiane, eu quero te mostrar um sítio que tem a Nossa Senhora com o Menino Jesus, né? Então veja a riqueza da interpretação das pessoas, mas eu entendi a mensagem, que vocês podem olhar aqui, essa figura realmente é uma figura feminina, tem uma criança aqui nos seus peitos, tem uma barriga, né? Então, por que não? Né? A representação da Nossa Senhora com o Menino Jesus aqui no Parque Nacional da Serra da Capivara. Então, fica aí. Espero que vocês tenham gostado, fica o meu e-mail, e se vocês reproduzirem alguma coisa dentro desse conceito aí de educação patrimonial, eu vou gostar muito de saber, né? Vocês me mandem, pronto, mandem documentos, mandem fotos, só de curiosidade mesmo, tá bom? E qualquer dúvida, se quiserem fazer alguma pergunta, segue o e-mail, e uma gratidão grande, um abraço aí a todos. Espero que vocês tenham gostado.